como identificar que existe um problema satânico? Saber que a pessoa está endemoniada, ou ela está fingindo, ou ela está com um problema psíquico, sei lá, um problema psiquiátrico, existe também. Como identificar? Como saber isso? A questão é que o espírito do mal, ele é um espírito anticristo, entende? Ele é um espírito opositor ao Senhor. Então, o espírito do mal vai reagir diante do nome de Jesus. E aqui, se a pessoa estiver fingindo tudo mais, entendeu? Então, é obra de engano, ele não vai reagir diante da ação espiritual, entende? Uma pessoa psicicamente abalada ou psiquiatricamente com problema mental, a reação também não vai ser diante do nome de Jesus Cristo, entende? Ela não tem coerência mental nela. Mas quando uma pessoa está possessa, então o espírito reage. Estão entendendo? Reage diante do nome de Jesus. Então é simples perceber isso. A questão é que às vezes as pessoas ficam constrangidas, entende? Em falar o nome de Jesus. Será que está? Será que não está? Aí não fala nada, fica na dúvida. Sim. Sim, com força sobrenatural. Aham. Sim. Olha aí. Um dia eu estava dando um estudo junto com o pastor Rousseau Shedd a esse respeito. Então, nós estávamos nós dois ministrando. Aí alguém fez uma pergunta para o doutor Shedd. Falei assim, doutor Shedd, as pessoas falam por aí que está amarrado. Isso não está na Bíblia. Como é que é o negócio? O que o senhor acha? Está amarrado? O que o senhor acha disso? Aí o doutor Shedd falou assim, aquele jeitinho do doutor Shedd, vocês conhecem, né? Falei, irmãos, tem alguns momentos que é preciso dizer alguma coisa. E eu achei muito sábio o doutor Shedd falando isso, né? É questão de se está certinho, não sei o quê. Melhor tá amarrado que tá solto, né? Então, a questão toda, irmãos, é ser proativo, com fé em Deus, amém? Ser proativo. Agora, claro, não vai falar uma coisa antibíblica, mas você dá uma ordem para limitar a ação de um espírito, parece alguma coisa sábia, né? Está amarrado, quieta, silêncio, entendeu? Nome de Jesus, quieta. Dá no mesmo, entendeu? Não tem na Bíblia, em nome de Jesus, quieta. Mas está no contexto da autoridade que o Senhor exerce. Vocês não estão entendendo? Então, é necessário ser ativo e proativo nisso, e não apenas criar atmosfera espiritual favorável, entendeu? A Jesus, mas também dar ordem ao espírito do mal, e ele vai reagir primeiro e depois ele vai embora. Amém? Vai. Isso aí, não tem a menor dúvida disso, né? Então, vamos dar uma olhada nessa questão espiritual, por favor. A Bíblia afirma que a gente tem um inimigo espiritual. Isso aí não tenha sombra de dúvida. E que esse inimigo espiritual, Jesus fala que ele semeia joio. Jesus falou que o inimigo espiritual, o inimigo foi lá, Jesus não usa a palavra espiritual, mas depois ele vai falar dos anjos e da ceifa, entende? Então, está claro que é uma questão espiritual. E ele fala assim, ele foi e semeou o joio no meio do trigo. Então, como eu estou falando, é a questão da batalha. As pessoas não gostam, não gosto do nome de batalha, então usa milícia, entendeu? Usa combate, usa luta, sei lá, soco. Não sei, o nome que você quiser usar, mas que a gente tem que lutar
contra as obras das trevas, isso aí é uma questão, né? O nome, isso é um detalhe muito pequeno, né? Existe uma luta contra hostes espirituais da iniquidade. E a Bíblia fala sobre isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, às vezes nós queremos identificar a luta pensando no ser humano. Carne e sangue é um hebraísmo, né? Quer dizer, a nossa luta não é contra o ser humano. É isso que a Bíblia está querendo dizer. A nossa luta é contra seres espirituais que agem com maldade, que manipulam as situações, manipulam as pessoas. Tinha um cidadão que nos detestava muito. Eu quase bati no carro dele. Não cheguei a bater, não. Eu dei uma freada em Petrópolis. Tinha um mercado ali, Sendas, não sei se... Né? Eu freiei e atrás tinha uns anagramas estranhos, tribais, assim, sabe? E ele desceu, me xingou muito. E eu falei, nossa, que coisa horrível, sabe? Aí um dia eu estava passando de carro, ele pegou um saco cheio de estrume e jogou no meu vidro. Entendeu? Aí eu liguei o para-brisa e ficou aquele negócio. Entendeu? Eu lembro que eu passei no posto para lavar, né? Aí o carro falou assim, nossa, que coisa horrível. Eu falei, pois é isso mesmo, literalmente, entendeu? Aí lavou lá, mas aí, quando eu cheguei em casa, aquilo, sabe, tinha uma coisa errada naquilo. Depois eu fui ver que aquilo não era só um ódio dele, entende? É como se ele estivesse lançando uma feitiçaria em mim, entende? Aquilo tinha uma obra de trevas. E eu tive pesadelos, algumas coisas aconteceram, acordei de madrugada para orar e clamar, entendeu? Porque tinha uma contrariedade nele, entende? E aí depois eu fui descobrir que ele era um bruxo, entendeu? Um bruxo, e aquele ódio todo dele, um dia se desfez, porque o carro dele quebrou na serra e eu ajudei ele, dei uma carona para ele até em casa, entendeu? Ele falou, logo o senhor? E eu falei para ele assim, eu não lembrava dele, depois eu lembrei, eu falei assim, o senhor é aquele lá, perto da senda, que o senhor bateu no meu carro. Eu falei, não bati no seu carro. Eu freiei em cima, e a culpa foi sua. Porque o senhor freou lá na frente de um jeito esquisito, eu freiei em cima, não cheguei a bater. Mas isso não importa, dei a carona para ele poder ter o recurso dele, indiquei o mecânico, se ele usou, não sei, entendeu? Assim, agora, quanto é que eu pago pela sua gasolina? Eu falei, não precisa pagar não, a minha igreja me ajuda com combustível, isso está dentro do pacote, fica tranquilo. E ele ficou lá, livre, entendeu? Mas eu digo assim, que existe uma contrariedade, porque existe uma guerra, entende? Existe uma guerra. Depois, quando eu encontrei ele lá na igreja do pastor Celso, eu vi um susto. Eu falei assim, eu lembro do senhor. Aí ele falou assim, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. O senhor é daquele saquinho, que ele jogou o saco em mim depois, né? Aí eu dei a carona e acabou a contrariedade. Aí ele falou assim, fiquei muito pensativo com aquele gesto que o senhor fez. Né? A primeira de Petrópolis, né, que é a do Celso. Eu encontrei ele lá, estava frequentando lá. Um homem que veio das trevas e Deus estava agindo nele. Bonito, né? Mas a guerra existe, entende? A guerra existe e é uma luta mesmo contra tipos diferentes de demônios. E eu acho incrível essa fala de Jesus, entende? Porque às vezes as pessoas não entendem Jesus falando. Irmãos, Jesus fala sobre isso. Eu vou contar para vocês o que ocorreu. O menino ficava endemoniado. E aí, levou até os apóstolos, para que os apóstolos expulsassem. O homem contou isso para Jesus. Os apóstolos não conseguiram expulsar o espírito. E aí, quando não conseguiu, aí ele pegou e aguardou Jesus. Jesus chegou, viu aquilo, entendeu? Foi saber o que era e ele explicou. Um demônio complicado, jogava o menino no fogo, jogava na água, queria acabar com o menino.
um espírito destruidor mesmo, queria acabar com a vida dele. Mas os espíritos não conseguiram expulsar. Jesus dá uma broncazinha santa neles, né? E os discípulos querem saber por que nós não conseguimos expulsar. Essa que é a grande questão. Por quê? E eles tinham tido experiência de autoridade. Jesus deu autoridade para eles. Irmãos, 70 discípulos saíram adiante de Jesus, entendeu? Voltavam alegres, Senhor, pelo teu nome até os espíritos se submetem. Vocês lembram disso? Então, eles estavam alegres. Até ali, eles falavam e expulsavam, realizavam a obra. Mas quando chegou naquele momento que não aconteceu, ele falou assim, por que não aconteceu? E essa que é a questão importante para a gente. Jesus falou assim, não aconteceu por duas coisas. Primeiro, por causa da fé de vocês, o quê? Pequena. Por causa da vossa pequenina fé. E esta casta, olha como Jesus, e essa casta não sai, senão por meio da oração e mais do que? Jejum. Então, vou botar o destaque aqui. As outras castas que ele tinha enfrentado até ali, Jesus não tinha falado nada disso. Vocês vão no meu nome, expulsam demônio, mas esta, estão entendendo que existe um diferencial? Então Jesus aponta, o demonstrativo está lá. Esta precisa de oração e jejum. Precisa de mais fé do que vocês demonstraram até agora. Então os discípulos vão entender, e é bom a gente entender, que existe, de alguma forma, como que são os níveis, como é que é a hierarquia? Não tenho a menor ideia, entende? Eu sei que existe porque Jesus colocou isso. E é bom a gente não passar do que a Bíblia diz. Jesus falou que esta casta era necessário, esse quebrantamento deles. Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a pensar que a virtude está no jejum. A virtude não está no jejum. Porque não existe uma metodologia e nem o jejum dá força. O jejum é um quebrantamento. É uma humilhação diante de Deus. É eu dizer bem assim, Senhor, em vez de eu cuidar de mim, da minha alimentação, do meu corpo, da minha vontade, do meu lazer, meu descanso, hoje eu vou cuidar do Senhor. Eu vou cuidar do que te agrada, eu vou cuidar da tua presença, do teu louvor, da conversa, diálogo contigo, da tua palavra. Estão entendendo? Então, o jejum, ele é um quebrantamento e ele é uma proximidade e comunhão por Deus. Ele não é um pré-requisito ritual para você poder orar. Entende? Não é isso. Então, o que as pessoas fazem? Irmão, tem uma casa ali com um demônio, a mulher pediu ajuda da igreja, a gente quer levar um grupo lá para orar. Você pode ir? O irmão fala assim, sim. Deixa eu jejuar primeiro. Não é assim? Deixa eu jejuar primeiro. Aí depois vai. Não é assim, irmãos? Normalmente é assim. Mas a questão não é essa. A questão é que o jejum deveria estar na prática de vida para você ter intimidade com Deus. Entendeu? A ponto de você ousar no espírito ter um enfrentamento. Mas as pessoas usam aquilo como se fosse um ritual. Então, o jejum tem a ver com o meu trato perante Deus. Então, eu não vou jejuar primeiro, eu vou jejuar sempre, ter prática de jejum, para que eu possa realizar o que precisa realizar. Vida consagrada, santificação, num nível maior do que o meramente usual, entendeu? O feijão com arroz, santificação trivial, né? O bife batidinho com arroz, feijão e salada, entendeu? Um pouco mais do que isso, entende? É o momento do trato do coração contínuo para que eu possa ter autoridade diferencial, porque eu estou mais solto nas mãos de Deus. Deu para entender? Então, esse é o sentido. Aí Jesus fala, existe nível. Só que as pessoas não gostam de escutar essa palavra. Ninguém gosta, entende? Não passei a tinta branca por cima para apagar. Então, está lá. Existe uma advertência de Jesus de que a gente precisa desse quebrantamento para algum tipo de enfrentamento. Ainda sobre o jejum, eu coloquei até na apostila, depois vocês dão uma olhada aí.
Porque a questão do jejum é uma questão bem séria e importante. Aí Jesus falou assim, não jejuam porque eu estou aqui com eles. Entendeu? E eles se sentem confortáveis na minha presença. É como os amigos do noivo. Quem não sente necessidade, não jejua. Entende? Então, a pessoa fala assim, não, minha vida está tranquila, em paz, sossegada, entendeu? Estou seguindo, para que eu vou jejuar? Vou nada, entendeu? Para que vigília? Para nada. Para que culto de oração? Não, está tudo uma boa, né? Então, as pessoas vão seguindo sua vidinha evangélica e tal, né? Cristã, religiosa, né? Feliz da vida. Mas quando a coisa aperta, o que a gente faz? Eu não sei o que vocês fazem. Eu clamo, jejuo, esperneio, levanto de madrugada, entendeu? Aí começa o negócio, quando começa a pegar, né, a gente começa a correr atrás. É o que Jesus falou. Irmão, só jejua quem tem necessidade. Aí tem uma discussão, eu acho que é uma discussão, assim, que não deveria existir, mas existe. Eu falo assim, não, o jejum é uma prática judaica. Olha, eu não tenho a menor dúvida que o jejum é uma prática judaica, os judeus jejuavam. Mas é o que a gente chama, nos nossos dias, de boa prática, entendeu? É uma boa prática. É um negócio bom que foi trazido. Jesus valorizou, Jesus falou sobre jejum, Jesus jejuava, né? Então, é uma boa prática. Por isso que a gente chama de alguns aspectos da nossa religiosidade, fala assim, religiosidade judaico-cristã. Porque muitos elementos de culto que nós fazemos, a gente pegou, entendeu? A questão do templo, não foi? Alguns elementos de culto, a questão de hinos, né? A gente tem muitos elementos que a gente pegou do judaísmo. E são bons elementos. O que não era bom, ou se perdeu com o tempo, ou a gente não pegou. Ok? Então, eu vou deixar isso com vocês apenas como, digamos assim, um bom conselho, entendeu? E Jesus botou peso nisso. Né? Existe questão de opressão múltipla. Opressão múltipla, o pastor contou ali, né? De que eram muitos demônios, né? E, irmãos, isso ocorre, entendeu? A Bíblia fala. Jesus vai lá falar qual é o seu nome? É legião, porque somos muitos. E Jesus não falou, não foi assim. Entendeu? Porco sabe nadar, irmãos. E nada muito bem. Mas ficaram tão agitados com aqueles espíritos sobre eles, que eles precipitaram pelo precipício, caíram lá mesmo, no abismo, entendeu? E se debateram tanto até morrer. Entendeu? É o que a Bíblia fala, de tão terrível que eram aquelas potestades que estavam ali. A Bíblia fala de uma senhora de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Entendeu? Jesus diz que quando o espírito deixa uma pessoa, a figura que ele usa é a casa, né? Ele anda pelos lugares áridos. E depois, se ele voltar e a casa estiver vazia, ele fala o quê? Vou e traz mais quanto? Mais 7. Então, existe muita coisa. Existe várias quantidades que pode ocorrer. Entendeu? Aí você fala assim, como fazer? Né? Se você está clamando pelo nome de Jesus, entendeu? Dá ordem em nome de Jesus. Eu costumo falar, por causa da prática, né? Eu mando sair tudo de uma vez, entendeu? Mando sair todos, entendeu? Todos vocês, em nome de Jesus, sai. É assim que eu falo, entendeu? Junta as tuas coisas, né? E sai, junta os teus e vai embora, né? Clamar em nome de Jesus. Ou então, se ficar manifestando, você vai ter que, né? Alguns falam bem assim, eu tenho um pastor amigo que fala assim, quero falar com o chefe. Eu não quero falar com o chefe, entendeu? Eu não quero falar com nenhum deles, entendeu? Mas eu tenho um pastor amigo que fala, eu quero falar com o chefe. Aí, uma voz, eu sou o chefe, né? Aí bate um papo lá, manda ele embora, e ele fala que os outros vão junto, entendeu? Tudo bem, quem sou eu para julgar o que o outro faz lá, né, que dá certo? Eu só quero dizer para os irmãos o seguinte, não é uma boa prática falar com o demônio. Primeiro, que o sujeito é mentiroso. Segundo, te odeia. Entendeu? Quer te enganar e te iludir.
a gente tem um monte de dificuldade psíquica complexa de nós mesmos. Temos emoções, fragilidades. Demônio é velho, acompanha a humanidade há muito tempo. Então, tem uma boa análise de como nos atacar. Por que eu vou bater papo com ele? Entendeu? Eu acho muito perigoso. Então, normalmente, eu mando embora. Lá no Vale do Amanhecer, quando os espíritos vinham, as pessoas que falavam assim, conversa, pastor, fala com ele. Eu falei, com que falar com ele? Então, clamava o nome de Jesus e mandava sair. Tivemos um caso muito complicado. Em frente da igreja nossa, veio um senhor, e ele estava muito alterado. A gente estava fechando a igreja, e eu tinha mais ou menos uns 8 irmãos comigo. O pessoal da academia, que é de frente, estava lá, entendeu? Não crentes, né, da academia, porque em frente à igreja. E das mais altas autoridades do vale, em termos de espiritualidade, é um vale de espíritos, foi que manifestou lá. E aí ele manifestou, e eu mandei ele sair, ele falou, não saio. Eu falei, como não sai? Sai sim. Não saio. Essa vida é minha, fez pacto comigo, se preparou muito para me receber. Então, é meu. E eu não saio. E você está aqui no meu vale. Você não pode me tirar de dentro do meu lugar. Interessante, né? Então, quando ele falou isso, ficou todo mundo com medo. Entendeu? Mesmo porque ele chama ele lá de pai, né? E ficou todo mundo com medo. E é uma das entidades maiores lá. Um irmão nosso, que mais medroso de lá, né? Ficou com mais medo ainda. Segurou no meu braço e falou assim, pastor, é melhor a gente não entrar nessa guerra, não. Entendeu? Então você vê, né? Quando você já está, né, ali, fechando o culto, fechando tudo, já cansado, né, de todo, né? Aí aparece um troço desse. Aí um irmão chega do teu lado e fala para não entrar na guerra, não. Você manda o sujeito sair, ele não quer sair. E diz que a vida é dele, tal, e devia ser mesmo, né? Se preparou para recebê-lo e tal. E aí o pessoal da academia escutou quem era e veio prestar honra a ele, entendeu? Veio prestar honra. Aí eu falei, bem, agora vai ter que sair agora de uma vez, porque vai ficar, como é que fala? Vai ficar concorrido, né? Vai ficar concorrido e tal, e ia ficar muito complicado ali o ambiente, né? E lá é o seguinte, é fácil aquelas pessoas pegarem e baterem na gente, se eles acharem que você está ofendendo a religião deles. É muito fácil, eles são belicosos. Não todos, tem gente muito amável, tá? Mas muitos são belicosos e difíceis. Aí, eu falei assim, olha, a Bíblia diz, Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se ele te deu autoridade para você entrar, agora no nome de Jesus, da palavra de Deus, eu digo que eu não dou. Você vai sair, e vai sair desse vale, porque esta terra é do Senhor, e a igreja chegou aqui. Aí ele deu um grito e saiu. Só que quando ele saiu, começou o sangue mexer, entendeu? Aí o nosso seminarista estava, o Robson, né? O Robson falou assim, pastor, ele está baleado, estava baleado o sujeito, entendeu? Tinha levado um tiro. Aí nós pegamos a Kombi, né? Que graças a Deus as igrejas aqui do Rio, né? A Central da Trindade e a igreja do Barro Vermelho, né? Fizeram campanha e nos deram de presente uma Kombi. Aí nós pegamos, colocamos ele dentro da Kombi, levamos para o hospital e fomos cuidar dele, entendeu? Mas o espírito foi embora. E o pessoal da academia falou bem assim, puxa, até o pai fulano de tal, não quero falar o nome do espírito, né? Até o pai fulano de tal obedece ao que essa igreja manda. Aí você fala assim, nossa, que legal, né? Não, isso tudo é seta também, porque não é a igreja que manda. Vocês estão entendendo? Então, até obedecer. Aí eu falei assim, calma aí. Eu falei, não.
obedecem ao que Jesus manda, usando os seus servos. A glória dele. Está entendendo? Então, o inimigo está sempre jogando conosco. Então, o que a gente tem que fazer no momento desse? Momento de enfrentamento espiritual, a gente ora, é claro, mas a Bíblia diz que a arma que nós temos, o armamento pesado da igreja é o quê? A palavra de Deus. E aí tem uma troca de ênfase, porque a gente ora, falando do nosso coração, do nosso derramado, da nossa ansiedade, lançando sobre ele, né? Porque ele tem cuidado de nós, a gente faz tudo isso. Mas a autoridade contra os espíritos do mal, a autoridade espiritual que move todas as coisas, a autoridade espiritual que declara quem é o nosso Senhor, é a palavra de Deus. Então, o certo de fazer no momento desse, da oração e do combate, é orar, dizer, declarar, entendeu? Da palavra de fé do que a Bíblia diz. Vocês estão entendendo, irmãos? E é isso que é a chave, entendeu? Essa que é a chave. Então, tem muita coisa, eu digo assim, Deus é um Deus bondoso, Deus atende a gente, entendeu? Você fala lá, está amarrado, sai, capiroto, não importa, né? Deus é bom, irmãos, usa a gente, mas corretamente dizendo, a gente tem que declarar a palavra de Deus, amém? Porque ela que é a arma, e vai fazer esse fechamento da coisa, e vai dar a autoridade que precisa. A legislação foi dita, entendeu? E o juiz decreta, entendeu? É isso mesmo. E pronto, aquele caso encerrado. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante, muito importante. A batalha espiritual, ela tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Então, nesses casos de possessão múltipla e tudo, esses casos difíceis que acontecem conosco, clama o nome de Jesus, amém? Clama o nome de Jesus, diga a palavra de Deus, conforme a situação, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração para dizer, para mover da palavra de Deus, é isso que a gente tem que fazer. E aí você vai ter mais sucesso, vai ter mais certeza, mais vigor e mais fé, amém? Porque você está imbuído de uma autoridade que não é tua. Autoridade é uma delegação. A palavra bíblica, desde o grego de autoridade, é exousia. Exousia é composição. Ex, para fora, além. Né? E o sia é o ser. Então, a autoridade é aquilo que está além do ser, está além da pessoa. Entendeu? É uma delegação. Por isso que a Bíblia usa essa palavra no Novo Testamento grego, exousia. Então, Deus nos dá autoridade. A autoridade não é minha, mas vem dele. Então, se eu coaduno o que ele me deu com aquilo que ele proclama, aí tem muita autoridade. Entendeu? É quando as coisas funcionam. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas que eu estou tentando, eu estou. Mas vamos seguir um pouco adiante, né? Tarefa aqui. Então, Jesus comissionou, entende? Ele disse que os demônios seriam expulsos. Irmãos, isso é o que me move meu coração, entendeu? Eu sei que o Senhor me delegou. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu falo assim, eu estou na autoridade que Jesus recebeu de Deus Pai e concedeu à sua igreja. É pouca autoridade? E isso mexe com o meu coração. Às vezes, eu estou em lugares onde são muitos demônios, né? 1, 2, são centenas, milhares. A gente tinha festas lá, né? Complicado, entrava dentro daquele templo lá, com 5 mil, 6 mil, 10 mil, 12 mil pessoas, né? As festas deles, com não sei quanto. E a gente está ali trabalhando, em nome de Jesus. Não é um endemoniado, entendeu? A autoridade que vem em nós é porque Deus disse em Cristo que nós estaríamos imbuídos dela. E eu não abro mão disso. Entendeu? É isso que move meu coração. Então, não interessa que é grande, que é pequeno, que é príncipe. Teve um que eu falo, eu sou o príncipe e tal. Eu falei, pois é.
e o meu Senhor é dono de tudo. Você sai, tá? Deu um grito, saiu, entendeu? Porque eu não vou vencer no argumento um príncipe, né? Então, melhor sair logo, né? E aí a gente clama e por aquilo que... Porque, eu repito, ele trabalha a nossa vaidade. Entendeu? Ele trabalha a nossa vaidade. E se você tiver com vaidade na hora, pode crer que você vai ver a sua fé indo pro ralo. Exatamente. Exatamente. É muito bom fazer isso. Vem a palavra e você se sacramenta com a palavra e a coisa... Né? Então, lutar contra o poder espiritual é o que nós fazemos, entendeu? E a gente faz isso como? Com armas o quê? Espirituais. Não é metodologia, irmão, não tem método, entende? É arma espiritual. Então, é a questão da fé, a questão da segurança no Senhor, é a palavra de Deus proclamada, amém? A submissão a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Então, tem a ver mais com a nossa atitude perante Deus e o nosso relacionamento com Ele. E aí as coisas operam no poder dele. É uma batalha que demanda armas espirituais, não demanda armas naturais. Entendeu? Isso deve estar muito, muito, muito claro diante de nós. Porque é assim que a gente combate. Né? Aí o pessoal faz assim, vamos cercar a cidade. Eu não tenho problema nenhum com cercar a cidade. Eu até gosto de fazer caminhada. Entendeu? Vamos cercar a cidade. Tudo bem, vamos cercar a cidade, sem problema nenhum. Gosto de fazer caminhada, gosto de fazer caminhada de oração, entendeu? Me quebranta, me faz proclamar, me faz enxergar as coisas, descobrir onde que é as coisas. Eu não tenho problema nenhum com caminhada de oração e nem com cercar a cidade em oração. Não tenho problema com isso. Mas as pessoas usam como metodologia. Entendeu? Primeiro fazer isso, depois fazer aquilo. Então, isso, mas aquilo outro é igual a poder de Deus. O Evangelho não é matemático. Não é. Entendeu? Não é isso, mas aquilo é igual ao poder de Deus. Não é assim não, irmão. Temos um Senhor. Quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, entendeu? Quem Ele quer. Você pode fazer tudo isso e Deus quer usar o outro irmão que não fez nada disso. Entendeu? Então, a gente deve fazer as coisas pelo nosso coração desejar a Deus. Entende? Então, quero fazer. Lá no vale eu falava com eles, vamos sair. Eu ensinava eles a fazer caminhada de oração. Então, vamos andando comigo, olhos abertos, entendeu? Olhando o que há no bairro e conversando um com o outro em oração. Então, a gente andava, né? Estamos andando aqui. Olha, ali, aquela casa ali, um falando para o outro. Aquela casa ali é uma boca de fumo. Entendeu? Então, boca de fumo. Senhor, nós queremos clamar a Ti contra a opressão das trevas aqui, contra as drogas, contra essa maldade que faz com que os nossos adolescentes fiquem viciados, peguem arma, e um conversando com o outro, entendeu? Andando na rua e dizendo, Senhor, nós queremos ver a Tua boa mão, Senhor, aquela casa ali, aquela pessoa que nós sabemos que não é uma pessoa boa, toca no coração dele, dá a oportunidade de evangelizá-lo, entende? E a gente vai andando e caminhando e discernindo. Daqui a pouco a gente sabe tudo o que está acontecendo no bairro e estamos clamando em oração por isso. Isso que é caminhada de oração. Entende? O objetivo é clamar enquanto vai andando e enquanto vai discernindo. Entendeu? Eu não fiz nada disso. E agora? Preciso fazer um trabalho de Deus. Vai dar certo ou vai dar errado? Faz em nome de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, é disso que nós estamos falando, de usar armas espirituais e não transformar uma metodologia boa que nos ajuda a fazer o trabalho em uma arma. Não é uma arma. Entendeu? A arma contra algo espiritual tem que ser espiritual. Uma boa metralhadora espiritual, com uma boa munição espiritual, produz um bom rombo espiritual. Entendeu? Mas se você não usar isso, você não vai conseguir nada. Entendeu? Evangelizar é lutar contra os poderes espirituais. Eu acho estranho as pessoas darem ordem a principados e não evangelizar a cidade.
Ah, que o principado caia. Eu quero que ele caia mesmo, caia feio, entendeu? Mas qual o sentido se você não chegou na vida, no coração? Entendeu? As pessoas oram, clamam, oram, clamam, oram, clamam, oram, clamam, e nunca chega lá com um folhetim, nunca faz um convite para ir para a igreja. Ah, tem um centro espírita ali, vamos clamar, 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 e ninguém vai lá evangelizar o macumbeiro. Então, dentro da batalha espiritual, a batalha espiritual, ela envolve oração, ela envolve o confronto e ela envolve a evangelização, entendeu? Que é onde a gente conquista o mundo, né? A gente conquista o mundo, conquista a pátria, conquista, multiplica discípulos, faz tudo que a gente tem que fazer na nossa missão. Mas é necessário evangelizar. E a Bíblia diz para abrir os olhos e das trevas converter para onde? Para a luz. E do poder de Satanás a Deus. Estão vendo que isso é batalha espiritual? É batalha espiritual. A fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Então, quando a Bíblia diz isso aqui, ela está falando que a evangelização que abre os olhos e arranca das trevas através da conversão é uma demonstração de poder que quebra a autoridade de Satanás e submete a pessoa a Deus. Então, evangelização é batalha espiritual. A gente não pode tirar um negócio desse. Ah, a nossa igreja está orando, 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 clamando contra as trevas, glória a Deus, lutando contra as hostes, amém, proclamando diante do Senhor. E quantas vezes vão evangelizar lá? Não, a gente prefere orar. Então tá, Deus te abençoe. Então, não tem sentido. Você luta contra o invisível e contra o visível que está ali, você não luta? Então, é um negócio meio estranho. Eu vou dizer para vocês o que é estranho. Eu estou vendo umas apostilas que eu gosto de ler, tudo que é de batalha espiritual eu leio, livro, não sei o quê, vídeo, um monte de coisa. Estou vendo as apostilas de um amigo meu, lá de São Paulo. Uma série de apostilas, um negócio bem grande mesmo. Ele é de uma outra denominação, mas faz um bom trabalho lá, com batalha espiritual. Aí, ele tem o nome dos principados de todos os países do mundo. Ou seja, dos demônios que dominam todos os países do mundo. Eu falei, nossa, que pesquisa, né? Aí eu pensei bem assim, será que tem de Liechtenstein? Não tinha, eu falei, pulava o Liechtenstein, tão pequenininho, né? Mas de quase todos os países do mundo, ele tinha, entendeu? Ali. Aí, estou procurando tal, o país tal é esse demônio, esse é demônio, pesquisa muito interessante. Brasil. Falei, vou procurar Brasil, né? Qual é o principado demônio que... Brasil. Sabe o que estava escrito lá na apostila do meu amigo? Vago. Vago. Eu falei, vago? Como assim? Será que é um demônio chamado vago? Um principado VAGO? Entendeu? Talvez uma sigla. Eu falei, como assim vago? Aí eu peguei, resolvi telefonar para ele, entendeu? Aí pedi para um amigo, para falar também, consegui o telefone dele. Aí, irmão, pastor Valdeir, fogo puro. Falei, amém, glória a Deus, aleluia. Tudo bem, contato feito. Irmão, eu estou aqui com a tua apostila. Chegou até vocês, eu consegui, está uma benção aqui. Eu só não estou entendendo o tal do mapeamento. Porque quando chegou aqui no Brasil, eu estou procurando quem você colocou como principado, você botou vago. Quem é este? Eu falei, não, vago é vago. Eu falei, não tem ninguém? Ele falou, não. Eu falei, não tem nenhum principado azucrinando o Brasil? Ele falou, não tem. Eu falei, como pode não ter um principado? Aí ele me explicou. Eu vou explicar para você. Aconteceu um congresso em Brasília, de batalha espiritual. Nós cercamos o Congresso Nacional, cercamos o Palácio da Justiça e cercamos o Palácio do Planalto e decretamos a queda do Principado do Brasil.
Aí eu falei, então? Ele falou, então, se decretamos, caiu. Aí eu falei, caiu? Ele falou, caiu. Eu falei, quem está lá? Não, agora está vago. Aí eu falei bem assim, eu falei, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo bem que esse daí caiu, tá? Você crê que caiu? Então amém, caiu. Mas eu quero contar uma coisa para você. Tem alguém no lugar dele fazendo um bom trabalho, entendeu? Porque a coisa está complicada. Você não percebeu, mas alguém ocupou essa vaga e já está trabalhando ativamente. Oi? Oi? Ele acha que foi Aparecida, entendeu? Mas de qualquer forma, que coisa complicada, não é, irmãos? Coisa complicada. Então, às vezes as pessoas combatem no invisível, decretam coisas invisíveis, entende? Não existe efeito prático de uma evangelização para que esses principados perdessem a autoridade. Porque quando se fala em territoriedade, o que é um demônio territorial? É um demônio que conseguiu um grande território. Vamos ilustrar de uma forma material? Suponhamos que um espírito do mal chegou diante de uma pessoa e conseguiu seduzir essa pessoa, por exemplo, com drogas, né? Aí prendeu ele nas drogas. O sujeito ficou viciado e agora está amarrado pelas drogas. Então, aquele espírito teve um bom sucesso, não teve? Conquistou uma pessoa. Só que ele conquistou aquela pessoa e começou a trazer problema para a família. Então, a família passou a ser influenciada por aquele espírito. Aí, esse sujeito conseguiu mais algumas pessoas em volta também para usar drogas. E ele pega drogas com um traficante. Então, ele passou a vender para eles. Então, aquele demônio que tinha sucesso com uma pessoa agora estragou algumas outras famílias em volta, entende? Daqui a pouco esse sujeito começa a vender ali e ele abre também a boca de fumo dele. Aí ele trouxe problema mais para o bairro, entende? E como ele está trazendo esse problema todo, ele deve ter ajuda, né? Então ele começa a agregar espiritualidade do mal em torno do trabalho que está fazendo ali. Ele está dominando o quê? Um território, um bairro, uma família, uma rua. Estão entendendo? Então, nesse sentido, eu digo que ele é territorial, porque ele alcançou aquilo lá. Não quer dizer outra coisa quando se fala isso. Quer dizer que ele teve sucesso naquilo. Olha, como é que eu quebro o sucesso dele? Entendeu? Eu vou orar contra o demônio? Claro que eu vou orar contra o demônio, né? Proclamar puxa vida, Senhor, tem misericórdia. Quebra as forças do mal aqui. E nos dá força, sabedoria, estratégia para a gente evangelizar, para a gente propor uma solução, para a gente tirar as pessoas da rua, tirar as pessoas das drogas, entende? Trazer para eles uma forma deles deixarem as drogas, deixar a dependência, ter a libertação psíquica, ter a libertação do corpo e ter o seu espírito purificado pela salvação de Jesus. Pronto, quebrei a territoriedade, viu que nome difícil? Do demônio que tinha conquistado aquele lugar todo, né? Às vezes a gente consegue fechar uma boca, fechar uma parte de espíritos do mal, de idolatria, entende? E aqueles espíritos que dominavam não dominam mais. Vocês estão compreendendo? Então, é nesse sentido que a gente tem as conquistas. As conquistas não é só no mundo invisível, está vago. Vamos fazer ficar vago mesmo, desapropriar, levando o Evangelho e os efeitos do Evangelho, efeitos do corpo, o efeito social, o efeito psíquico, entende? Efeito político, vamos vencer. Enquanto isso não acontece, tem gente aí contra quem a gente tem que lidar. Amém, irmãos? Eu tentei fazer uma figura que mostrasse que o demônio é um pouco menor. Não sei se deu para pegar. Entendeu? O que eu fiz? Peguei essa figura da internet, estava esse aqui do lado desse aqui. Diminuí esse daqui e aumentei esse. Deu para entender? Então, esse aqui é o anjinho e esse aqui é o diabinho. Era isso que eu queria dizer, tá? Que não tem como comparar a força de um servo de Deus com a força do mal.
Não tem como comparar. Quando você lê em Apocalipse, Apocalipse diz do dragão, do anticristo, da besta. Sabe o que o Apocalipse diz? Que aí veio um anjo e trancou ele no abismo por 1000 anos. Não foi um batalhão, foi um anjo. O anticristo. A besta, né? E foi lá e trancou um anjo de Deus. Dá para você entender a diferença entre anjo de Deus e demônio? Não tem comparação, irmão. É o poder maravilhoso do Criador do universo e um cara revoltado fazendo piquete na porta do banco. Entende? Não tem como você comparar um negócio desse. Então, o mundo espiritual, a Bíblia diz que tem espíritos. E Hebreus 1 fala bem assim, sobre os anjos. Só para a gente discernir isso. Não são todos eles espíritos enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então a Bíblia diz que os anjos são todos eles o quê? Espíritos. Anjo é espírito. Às vezes os espíritas falam isso comigo, né? Ah, anjo é espírito. Anjo é espírito. Não tem problema nenhum com isso. Só não é o espírito que vocês estão falando aí. Porque o que vocês usam aí são caídos. Quando eu estou evangelizando, eu falo, são espíritos independentes de Deus. Porque os espíritos dependentes de Deus fazem o que Deus quer. E Deus os envia a favor do que hão de herdar a salvação. Se esses espíritos não estão trabalhando em favor da salvação e daqueles que vão herdar a salvação, não estão no propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando eu estou fazendo a evangelização, eu falo isso para eles. Vocês estão invocando espíritos, sim, mas são espíritos que são independentes. Espírito não aceita adoração, não aceita que se ajoelhe diante dele. Em Apocalipse diz, né? Não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. O anjo diz, não é para ajoelhar. Você chega num centro espírita, está lá, os espíritos lá, e todo mundo ajoelhado, prostrado, dançando para ele. Já viram acontecer? Então está independente do que Deus mandou. Então, quando eu estou realizando a evangelização, eu digo isso. Eu digo, esses espíritos estão agindo de forma estranha, diferente do que deve um anjo de Deus se portar. Então, estão independentes. Se estão independentes de Deus, a Bíblia diz que esses anjos são caídos. Então, essa que é a verdade por trás disso. Existe anjo que combate por Deus, e existe anjos que estão do lado de Satanás. Então, Apocalipse fala, combateu Miguel e os seus anjos, e do outro lado, lá o dragão e os seus anjos. Tá? E no meio dessa, no meio dessa pausa para o lanche, no meio dessa guerra, dessa luta, né, que acontece, a gente começa a discernir, então, quem são esses espíritos, entendeu? Esses espíritos são anjos caídos, entende? Anjos caídos. Pode ter classificações, pode ser tipos que a gente não conhece, mas a Bíblia faz uma grande divisão entre os anjos que são de Deus e os anjos que combatem a favor do inimigo. Amém, irmãos? Pode? Amém. Irmãos, nós vamos mostrando que o propósito do espírito mau, antes de qualquer coisa, é afastar a gente da verdade. É isso que o espírito mau quer fazer. Então, ele quer mentir. E Jesus falou que ele foi mentiroso desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, além de tudo, é homicida. Então, procura enganar, perturbar, afastar as pessoas daquele caminho que é o caminho reto, né? E é isso que é dito. Pode seguir. E o que deve o crente lembrar e estar bem seguro dentro de si é que ele nunca está sozinho, né? Então, apesar que se levanta as forças do mal, as forças da mortandade, a força da mentira, do engano, da ilusão, e quer jogar tudo contra nós, mas nós temos um Jesus Cristo que está conosco todos os dias, amém? Até sempre. E quando a Bíblia fala isso,
ela quer trabalhar no nosso coração, nos dando segurança. É isso que Deus quer fazer. Então, a gente vai se apresentar para realizar a obra. Porque, como nós já vimos, a evangelização em si já é um combate espiritual. O discipulado é um combate espiritual. Então, nós temos que confiar em Deus. Eu tenho percebido, eu até fiz um gráfico disso, eu poderia ter trazido, mas não trouxe. Mas eu fiz um gráfico da experiência da evangelização que nós temos nesses dezenas de anos aí. Então, o que a gente coloca? Que existe um momento em que a pessoa tem uma abertura, se abre para poder ouvir da palavra, entendeu? Que é um dos momentos de lucidez, quando ela questiona as coisas das quais ela participa. Então, naquele momento em que a vontade dela está contraditória à vontade do demônio, esse é um bom momento, entende? Quando ela está sujeita, e a mente deve estar fechada, como a Bíblia fala, né? O inimigo escondeu dela o brilho da glória de Cristo, então ela não consegue enxergar, né? Então, existem momentos muito bons para realizarmos a obra de Deus, que é nesses momentos de profunda reflexão e questionamento. Então, a Bíblia diz que o inimigo lidando com a falsidade, com a mentira, com o afastamento de Deus, uma coisa que faz parte do jogo dele é exatamente a tentação. Um dos nomes de Satanás é diabo, né? Diabolos, do grego, né? Aquele que joga algo ao lado, ou tentador, né? Então, isso faz parte, né, do trabalho dele. Mas a tentação não começa com o diabo, entendeu? A tentação não começa. Ele está aguardando que algo aconteça em nós, porque a Bíblia diz que a gente é atraído pelo nosso desejo, pela nossa cobiça, pela própria concupiscência que somos levados. Então, a concupiscência leva a atrair um demônio que lida com aquilo. Então, não tem sentido o demônio trabalhando, por exemplo, com sexualidade, se a pessoa está definida sexualmente, entendeu? Vai tentar o quê? Uma pessoa que está fora da cobiça de dinheiro, está resolvido já quanto a isso, entende? Aquilo que não é dele, está fora disso. O que Mamon vai ficar tentando ele? Não tem sentido. Então, as coisas começam em nós mesmos, com o nosso coração, a nossa vontade, aquela chance de tirar alguma vantagem própria. Aí, um demônio ligado àquilo, ou que sabe trabalhar isso, vai se aproximar, então, para dar ocasião ao pecado, entende? É isso que ele faz, vai insuflar, né? E essa parte, ele faz direitinho, entendeu? O inimigo sabe fazer isso, porque o pecado é o que está ativando a possibilidade dele se apresentar. Então, ele vai entra na natureza humana, trabalha com a luz moral, retira a luz moral e faz com que a produção do ser humano seja distorcida, que a produção dele seja uma produção macabra. E essa produção macabra, irmãos, é que dá ocasião, às vezes, até de uma pessoa ficar endemoniada, né?